Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer no ar a partir de agora. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Rua Princesa Isabel, número 52, é o endereço da nossa igreja. Você que nos acompanha pela internet, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, é só ir lá na sua barra de navegação, www.adcaratinga.com. Hoje é o programa especial com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Estaremos estudando a última lição deste trimestre. Nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer. Comigo aqui, pastor Saulo e pastor Adriano. Bem-vindos mais uma vez, senhores. Amém. Glória a Deus. Tudo bem, Módios? Beleza, por último programa do ano. Passou muito rápido, né? Passa rapidinho, última lição, enfim. Aí fica aí a nossa gratidão ao pessoal que sempre tem nos acompanhado aí, né, pela TV, pela internet. Estamos firmes aí nesse propósito. Tem gente que acompanha o programa Novo Alvorecer desde quando começou. Por aqui já passou muitos apresentadores, né? A pastora Tamil, Isabel, Antônio de Pádua, enfim, muita gente, né? Quase 20 anos no ar, e espero que, se Jesus não voltar, a gente continue firme aí no ano de 2018. Aliás, como diz o pastor Odiel, amigo meu, né? Eu acho que nesse tempo todo que eu tô aqui, que já vai fazer quase 5 anos, acho que a minha batata já tá quase assando já. Né? Não vai aguardando que você fique mais 5 ainda. Pastor Adriano? Vamos esperar firme aí, né, pastor Adriano? Tamo junto. Isso aí. Nós vamos então à lição que nós estaremos estudando, a lição de número 14, diferentemente dos demais trimestres, que normalmente tem 13 lições, né? Eu não me lembro se houve uma outra vez que teve 14, eu lembro? Não. Porque teve 2 meses, né, com 5 domingos, né? E aí coincidiu isso aí. Então, lição de número 14, 31 de dezembro de 2017, o tema Vivendo com a Mente de Cristo. O texto áureo da lição, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A verdade prática, que é o resumo do assunto em uma única frase: diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. O texto que nós estaremos trabalhando aí engloba o versículo que eu já citei aqui, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 16. Isso aí? Só uma palhinha aqui sobre o tema, né, o assunto, Vivendo com a Mente de Cristo. Depois de participarmos da salvação, né, nos enquadrarmos dentro do processo, certo, a glorificação, e nós chegarmos no céu, agora nada melhor do que viver de uma forma diferente, né, com a mente de Cristo. Completamente, né? Então, nós vamos viver na glória, né, um viver totalmente diferente do que nós, né, estamos acostumados a viver aqui. E para isso, né, um ambiente glorioso, corpo glorioso, né, então teremos uma mente gloriosa também, não divina, gloriosa. Certo. Aí sim teremos condições de entender algumas coisas que, na verdade, nós vivemos aqui nas especulações, nas conjecturas. Eu li algo uma vez, e eu achei interessante quando o autor colocou que aqui nós conseguimos vislumbrar, né, pela Bíblia, como se você olhasse dentro de um salão, mas pela fresta de cortinas, né, de janelas. Você vê uma sombra só, né? Vislumbra alguma coisa assim, vê que é glorioso, mas você não tem a totalidade, né, da visão. Então, né, quando chegarmos lá, as cortinas serão removidas, serão abertas, e aí, né, com a mente de Cristo, né, viveremos por toda a eternidade. Será algo inexplicável. Conhecendo e sendo conhecidos. Maravilha. Certo. Aí aqui nós estaremos tratando aqui então
do viver com a mente de Cristo no aspecto da eternidade. Mas, ainda assim, nesse tempo, a nossa mente, como que funciona a questão da nossa mente em relação ao mundo mal que nós vivemos, da maldade, e com a nossa vida espiritual, atrelada a isso aí, como que fica? Evidentemente, nós falamos muito sobre um corpo glorificado, né? Porque aí focamos muito no corpo físico, que vai se tornar um corpo espiritual. Mas também a mente, né, que é a parte imaterial do homem, a sua alma, também vai ser aperfeiçoada. Ela vai perder a influência que o pecado trouxe sobre ela, e esta mente vai ser uma mente agora também perfeita, que não está mais sujeita também às doenças mentais ou emocionais, por assim dizer, e também nós temos capacidade de conhecer ou entender coisas que hoje não entendemos, porque a nossa mente está limitada pela fragilidade humana, pelo pecado. E esta mente que vamos estar aprendendo aqui hoje, a mente de Cristo estando em nós, nós teremos uma mente aperfeiçoada, aguçada, né? Aguçada, e também conseguiremos compreender algo que hoje não compreendemos. Até porque para entender algo celestial, divino, glorioso, da qual nós vamos fazer parte, essa nossa mente limitada não iria entender nunca. Certo. E como que se dá esse processo aqui, por exemplo, na Terra, como nós estamos? Qual o sentido da pergunta? Mas no sentido para a gente encarar a maldade do ser humano. Por exemplo, é comum alguém colocar maldade em tudo que se ouve. Paulo vai tratar disso quando ele escreve para Tito, né? Que ele vai falar a respeito disso aí, que tem gente que ele vê maldade em tudo, ou seja, o coração dele é mau. É mau. Então, a gente sabe aí, né, que pela ciência não é o coração que pensa, é a mente. Não é? A Bíblia usa então, o termo coração. Como que fica isso aí? Nós diríamos então que nós estaríamos em um processo disso aí? Hoje sim. Tudo isso faz parte da santificação. Do pacotão do pecado. Né? Essa maldade no coração, na mente do homem, né? Essa malignidade, isso veio como consequência do pecado. Mas na transformação, né? Na glorificação do corpo, né? Tudo aquilo que o pecado trouxe para a nossa natureza vai ser extinguido. E a mente que está sujeita às insinuações do pecado não terá mais esta fonte de inspiração do mal, do pecado. Como a pergunta é essa, né? Essa mente vai ser uma mente agora santa também na sua totalidade. A santificação que nós experimentamos hoje, ela também ela alcança a própria alma do homem. Paulo diz, né? Para ser santo, espírito, alma e corpo. A alma está sendo santificada, a nossa mente está sendo santificada, mas na glorificação nós receberemos uma mente perfeitamente santa, onde não haverá maldade. A Bíblia vai dizer que não há maldade, nada que contamine o céu vai entrar lá, nem na nossa mente em pensamentos. Na verdade, pastor Saulo, uma palavrinha responde, né? Tudo que o senhor falou, transformação, né? A nossa mente também será transformada. Então pronto, então tudo que nós vivemos aqui em decorrência do pecado vai acontecer, né, uma transformação, e nós vamos adentrar, né, nesse corpo, nessa mente gloriosa que receberemos no arrebatamento da igreja. Porque nós focamos muito na transformação no corpo físico, mas e o homem que a área emocional do homem, que faz parte do homem, também vai ser alcançado pela transformação. Completa. A nossa mente também será transformada e melhorada no dia do arrebatamento. O primeiro tópico da lição é peregrinos na terra. O autor coloca que o peregrino está de passagem por uma terra que não lhe pertence, caminha em direção a um país cujo coração almeja. Por isso, o peregrino se torna nômade. Não se apega a um local de estadia porque sabe que está ali de proviso, né, ou provisório. Por onde caminha, não experimenta conforto, pois carrega o mínimo de bagagem possível a fim de tornar o trajeto mais leve, que seria essa mais ou menos a nossa descrição por aqui, ou seja, estamos aqui de passagem, é isso mesmo? Peregrinos pela terra? Eu observo que nós não estamos mais assim tão focados nisso, ou não pregamos tanto sobre isso.
que nós somos apenas peregrinos na terra. Parece que fica uma mensagem ultrapassada. Nós estamos fixando habitação na terra. Nós estamos armando as tendas aqui, né? E fixando as estacas muito na terra. Quando, na verdade, a Bíblia vai nos mostrar que nós estamos aqui somente de passagem. Né? Nós somos realmente peregrinos na terra e possuímos uma habitação eterna, que não é aqui. E nós precisamos nos desprender das coisas materiais, usar delas dentro da necessidade, mas sem ficar presos a elas, porque a nossa partida é iminente e é certa, né? E o peregrino, ele almeja chegar em um determinado lugar. É o lugar do coração, né? E é como o pastor Saulo falou, está sendo falado muito pouco disso. Se o céu é um lugar tão glorioso... Ou se tornando uma mensagem ultrapassada, né? Eu acho que tem que se falar mais, temos que bater mais nessa tecla aí, já que somos peregrinos. Certo. Continuando aí, no segundo subtópico, a Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são deste mundo, João 17:16, e anseiam por sua pátria celestial. O nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Cristo revelado no seu Evangelho, ou seja, uma vida marcada pela prática da justiça, o acolhimento dos sofredores, a libertação dos oprimidos pelo diabo, né? Ou seja, nós temos uma pátria, nós temos um lugar melhor do que esse para passarmos a eternidade. Paulo, ele falou algo que ajuda a gente a compreender isso aqui, quando ele disse que era embaixador do céu. Na verdade, é o que nós somos aqui nessa terra, somos representantes do céu. Certo. E com a ausência de todo o sofrimento lá, e sim, aí nós, já como cidadãos dessa pátria celeste, vivemos aqui marcando a nossa vida como praticantes da justiça, acolher as pessoas no seu sofrimento, seria essa a ideia. Já viver, né, os princípios do lar eterno. E isso era tão assim vivo no coração dos homens de Deus do passado, como Moisés, Abraão, que é o exemplo máximo aqui, eram homens que sabiam que eles não tinham morada permanente aqui. E nós vemos Moisés que desprezou o luxo e os prazeres e toda a riqueza que havia no Egito, tendo em vista um lar, uma pátria eterna. Nós temos perdido essa visão e precisamos retornar a isso. Saber que a nossa pátria realmente está nos céus. Certo. Alguma coisa a acrescentar, pastor? Não, de boa. Ok, beleza? Vamos então ao intervalo no programa Novo Alvorecer e voltamos já já. Não sai daí. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição. O tema é Vivendo em Esperança com a Mente de Cristo, com dois subtópicos aí subsequentes, né? Passando pelas provações com a mente de Cristo. Enquanto vivemos nesse mundo, seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias difíceis. Por isso devemos aprender a viver com a sabedoria do alto. Aí a gente vai ver algo referente a isso em Tiago 2,17, Filipenses 4:8. E aí, como que é viver as circunstâncias, os momentos difíceis, as fraquezas com a sabedoria do alto? Eu acho que a maneira como nós estamos vivendo aqui na Terra está desesperador. O que nos faz manter de pé, de cabeça erguida, é essa esperança que nós temos. Porque nós estamos vendo que não tem melhora, né? Tudo está caminhando para um desfecho final, né? A humanidade se distanciando a cada dia mais de Deus, a violência e, né, criminalidade. Então, que esperança que esse mundo nos traz? Não seria pessimista o pensamento do pastor Adriano, do pastor Saulo? Eu veria mais como realista, né? Porque a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, né? E para quem é espiritual, a Bíblia diz que consegue discernir bem a tudo. Nós estamos vendo que todas as coisas estão caminhando para uma finalização. O próprio mundo está caminhando para a finalização da sua história. E a igreja, vivendo no mundo, também caminha para isso. E nós precisamos priorizar aqui, hoje, o reino dos céus. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos
hoje, com muita urgência, termos realmente a mente de Cristo. Porque se nós não tivermos, nós vamos ficar muito presos, né, ao caos que nós vivemos também. Eu percebo assim que este caos não é para nos desesperar, Certo. mas é para nos fazer levantar a cabeça. É o que Jesus falou lá, que quando vê essas coisas acontecendo, não entre em pânico. É levantar vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. E nós precisamos olhar para os acontecimentos à nossa volta, e não para perder a esperança ou ficar desesperado, né? Mas para levantar os olhos e clamar, porque Jesus precisa voltar. E o mundo, o jeito que caminha, nós estamos vendo que está chegando ao fim. Essa questão aí, né, que o autor colocou, o que nos mantém de pé é saber que há uma pátria nos esperando. Não escapa para nós, né? Há um lugar, né, que o Senhor prometeu, né, como o pastor Adilson citou, né, no programa passado. O Senhor vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então há uma promessa. E para nós que cremos na palavra de Deus, nós devemos agarrar isso, né, com unhas e dentes, ainda que a circunstância aqui não seja boa. Certo. Mas há uma promessa gloriosa, né, nos esperando. Nos O aguardando. autor coloca aqui que se temos a mente de Cristo, logo sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Por isso, escolhemos priorizar o reino de Deus, a sua justiça, na esperança de que Deus cuidará das nossas vidas. João, na primeira carta, ele escreveu, olha, esse mundo passa. E toda a concupiscência que ele está inserido nela. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanecerá para sempre. Então, na verdade, é nessa esperança, é nessa promessa que nós vivemos aqui, um viver diferente, uma vida diferente. E essa questão de entender, de ter a mente de Cristo, né, e saber discernir, né, o comentarista coloca antes aí, que é viver com sabedoria, é importante, né, a gente saber discernir as coisas materiais das espirituais, né? É muito importante. Usar isso aí de sabedoria, ou seja, porque tem gente espiritualizando aquilo que é material e materializando aquilo que é espiritual. É um jogo aí perigoso. Isso que você traz falou, prejuízo. isso é correto, mas tem um outro lado também que nós entendemos, baseado, né, no que o autor colocou. Por quê? Porque há pessoas priorizando as coisas materiais e elas são finitas. Elas vão acabar. E deixando de lado as coisas espirituais, que essas sim permanecerão para sempre. Então, fica aqui uma dica, não nossa, É o mas que da Jesus falou, né, para palavra juntar tesouros, né? no céu. Então fica aqui uma Onde a dica traça, da própria ferrugem. palavra de Deus. Exatamente. Ei, valoriza aquilo que é espiritual. Porque aquilo que é espiritual não é finito, não Ele vai permanece. acabar, vai permanecer. Né? E se nós estivermos enquadrados, inseridos nesse contexto, nós também permaneceremos, né, para sempre Com a mente de Cristo. com a mente de Cristo. Certo, ok. Vamos aí um olhar para além das circunstâncias. No tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. É o texto clássico lá da explicação da fé, né? Se é que a fé tem alguma explicação, e esse texto é a explicação dele, né? É único, né? O que é fé? É a receita da fé, Hebreus isso aí. 11:1. Isso aí. É o firme fundamento. É, isso aí. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinamentos do nosso mestre, podemos voltar os nossos olhos para além das circunstâncias difíceis. Como que elas nos dominam, né? Como que as circunstâncias difíceis dominam a nossa mente, tiram nossa paz, tiram nosso sossego, nosso sono. Enquanto que nós vemos aqui isso aqui, olhar além das circunstâncias que nos rodeiam. E se nós esforçarmos e buscarmos isso, né, pastor Adriano? Buscarmos termos verdadeiramente a mente de Cristo, nós vamos conseguir olhar além das circunstâncias. E eu acho que um texto clássico da Bíblia seria Elias, né? Quando ele olha para os montes cercados de inimigos, a cidade cercada de inimigos, e ele consegue ver além daquilo, ele consegue ver a proteção de Deus que está também ali à sua volta para o proteger. E eu percebo que nós precisamos disso, ter um olhar além da circunstância, além dos problemas, tendo a mente de Cristo, sabendo que ele vai voltar. Tiago fala um negócio interessante no capítulo 1, né? A partir do versículo 2 ali, que ele vai falar que ao invés da gente sentir tristeza, né, pelas aflições, tende por bom ânimo, né? O Sofrer passar grande por alegria. muitas provações. Tem de grandes alegrias. Né? Aí ele Como vai adiante, que sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Agora, Isso é muito rico, né? A perseverança deve concluir sua obra para que vocês sejam maduros. É isso aí. Então, ou seja, a gente costuma reclamar mesmo das adversidades, mas a receita de Tiago é que o amadurecimento vem
pela adversidade. E eu entendo alguma coisa, eu entendo algo aqui dentro disso também, né? Um olhar além das circunstâncias, que se nós olharmos para as circunstâncias que nos cercam, nós não temos motivação. Nós precisamos de usar essas promessas gloriosas como motivação para a nossa caminhada. Porque tudo que nós estamos vivendo aqui na Terra não dá motivação não para, né, uma vida melhor, né? E talvez alguém não entenda o que eu estou dizendo no sentido de olhar justamente para as coisas materiais. Não que eu não tenho, o autor até colocou aqui, não, você não precisa de estudar o seu filho, você não precisa de trabalhar, não é isso, né? Não. Vamos correr atrás, vamos estudar, vamos nos preparar, mas as circunstâncias, ela não tem nada que nos cativa. Para quem tem uma visão, né, das coisas do céu, não. Esperar como se Jesus voltasse agora e projetar como se ele voltasse daqui 1000 anos. Seria mais ou menos isso, né? Então o que acontece? A nossa motivação mesmo de nos manter, né, de cabeça erguida são essas promessas gloriosas aqui que o Senhor tem para nós. Paulo falou. Olhar, né, além de tudo isso que Paulo falou estamos vivendo. Para a gente ter, mas como se não possuísse nada. Ou seja, ter, mas não estar preso. Estar livre para qualquer momento partir. É isso aí. Ou seja, nós estamos esperando esse momento glorioso em que nós receberemos aí a completude, né, da mente de Cristo. Enquanto isso chega, que não chega, nós podemos viver aqui na Terra de uma maneira sóbria, de uma maneira inteligente, buscando de fato a sabedoria que vem do alto. Temos a sabedoria espiritual para nós sabermos conviver aí com os problemas e com as adversidades, como já foi dito aqui, manter a nossa cabeça erguida, a nossa postura de servos, a nossa postura cristã na presença de Deus. Isso aí. Obrigado mais uma vez, senhores. 2018, estamos juntos. De bênção, felicidade. Para os nossos telespectadores, um 2018 cheio de bênção. Na presença de Cristo. Cheio de vitória. Ainda que venha lutas e dificuldades, não arreda o pé. Fica aqui o conselho, né, que eu falei na aula passada, que Judas deixou para a igreja. Batalhe pela vossa fé. Isso aí. Batalhe. É isso aí. Deus abençoe a todos que têm nos assistido. Valeu, pastor. E tem sido um prazer passar esse 2017 aqui na sua companhia. Foi um prazer nosso. O nosso cinegrafista, né? Isso aí. O João Paulo não aparece, está nos bastidores aí. É um prazer, foi um prazer passar esse 2017 com vocês. Prazer nosso. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Na verdade, nós apresentamos aqui o programa com todo prazer na nossa alma, porque você, de fato, é a razão de nós estarmos aqui, abençoando a nossa cidade, a nossa região, e é muito bom poder contar sempre com sua audiência, com seu carinho. Deus abençoe você, fique na graça e na paz, e até o nosso próximo programa, que será em 2018. Lição nova. Ah, tá. Antes de nós encerrarmos, lição novíssima, né, pastor Adriano? Trimestre novo, lição nova, estaremos estudando a respeito da carta aos Hebreus, assunto excelente. Isso aí. Beleza, fica na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.